No blog da Doc Contabilidade vocês têm muita coisa legal, matérias aqui sobre MP 936, dúvidas da MP 927, banco de horas, antecipação de feriados, enfim, tem muita coisa aqui sobre medidas que você pode tomar nesses tempos difíceis da crise do coronavírus, assim como tem outras matérias de produtividade, matérias de gestão. Então sugiro que vocês acessem nosso blog. Olá, sou Eduardo Casavella, especialista em gestão estratégica de negócios e hoje vou falar com vocês sobre a MP 936, a nova medida provisória do governo que prevê redução de salários e suspensão de contrato de trabalho. Essa MP, a 936, é muito importante para as empresas devido à crise do coronavírus. Então é uma forma que o governo encontrou para ajudar as empresas a aliviar o caixa, né, nesse momento que muitas empresas não estão operando devido à quarentena ou tem uma demanda muito baixa. Essas empresas não querem dispensar seus funcionários porque vão precisar deles depois, mas também não tem caixa para pagar salários nesse momento. Então, como fazer? Como é que podemos resolver isso? Essa medida provisória ela traz algumas alternativas. Então, quais são as alternativas que a MP 936 propõe? Bom, basicamente a MP ela oferece duas alternativas que anteriormente não existiam na legislação, né? E podem dar um fôlego maior para o empresário nesse momento de crise. As alternativas são a redução da jornada de trabalho com redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então agora as empresas vão poder reduzir jornada e reduzir salário. Isso é uma coisa que não tinha previsão antes, salvo se houvesse algum acordo coletivo nesse sentido. E também vão poder suspender temporariamente o contrato de trabalho. Como é que isso vai funcionar? A empresa ela propõe uma redução de jornada com redução de salário. Então ela vai pagar apenas uma parte do salário e o governo vai pagar o chamado benefício emergencial. Ou seja, o governo vai complementar a renda pagando um benefício para a pessoa que estiver nessa situação, tanto de suspensão de contrato de trabalho como jornada com redução de salário. Bom, quando é que isso é interessante para a empresa? Quando é que ela deve aderir a esse programa? É interessante se a empresa não tem demanda. Ela não tem demanda, mas ela vai precisar da mão de obra dela, vai precisar dos funcionários depois e até não é um momento, socialmente falando, de ficar demitindo, porque as pessoas precisam muito do emprego. Então a empresa ela consegue manter o funcionário, mas dar um alívio no caixa também, porque sem dinheiro ela não conseguiria nem pagar os salários. Tá? Então é uma opção. Quem pode aderir? Qualquer trabalhador com carteira assinada pode aderir. Como é que vai funcionar a redução de jornada de trabalho e de salário? A princípio, né, você pode fazer um acordo individual, um acordo entre funcionário e empresa. Dependendo do caso, vai ser um acordo individual ou um acordo coletivo, um acordo mediado aí pelo Sindicato dos Trabalhadores. Isso vai depender um pouco da faixa salarial, como nós vamos ver depois. Mas, basicamente, é necessário um acordo entre o funcionário e a empresa e a redução proporcional de jornada de salário ela vai poder ser feita em três faixas de redução: 25%, 50% ou 70%. Isso aí vai ser acordado entre o funcionário e a empresa. Você vai escolher uma dessas faixas e a empresa avisa o Ministério da Economia em até 10 dias contados da data de celebração do acordo. Então a empresa tem esse prazo para avisar o Ministério da Economia. E o benefício emergencial, como é que ele funciona? Então vejamos, no caso da redução de salário e de jornada, o colaborador continua trabalhando, só que com jornada reduzida, recebendo proporcionalmente um salário menor e o governo vai complementar a renda pagando um benefício. De quanto é o valor desse benefício? Aí vai ter que ser feito um cálculo. Tá? O benefício ele pode ser pago para todo mundo, independente do salário e do tempo da empresa, e será um benefício mensal. No caso da redução de salário e jornada, isso aí vale por 90 dias. Tá? E durante esses 90 dias, o funcionário que aderir ele tem garantia de emprego. Tá? Então, se a empresa optar por redução de jornada de salário, por até 90 dias, por exemplo, ao voltar a trabalhar, o funcionário ele tem também uma garantia de emprego de mais 90 dias. Então, vamos supor, você faz um acordo de redução de jornada por 90 dias, nesse tempo você não pode demitir o funcionário. Depois que acabar a redução de jornada, durante outros 90 dias você também não pode demitir. Tá? Então existe aí, digamos, uma certa estabilidade nesse período.
ok? A medida ela visa justamente preservar o emprego. Então vamos ver aqui um exemplo de redução de salário e redução de jornada. Vamos imaginar, né, um cenário hipotético onde a empresa tem um funcionário que ganha R$ 2.000 e você tem a necessidade de reduzir o salário desse funcionário em 50%. Então a empresa ela pode reduzir a jornada do funcionário em 50% e o salário na mesma proporção. Então esse funcionário ele passaria a ganhar R$ 1.000 da empresa, porque ele ganhava 2.000, foi reduzida a jornada em 50%, o salário também será reduzido na mesma proporção. Então ele passa a ganhar 1.000 da empresa. A empresa vai pagar R$ 1.000 e para garantir que ele tenha mais uma renda, porque 50% é uma boa redução, ele vai receber mais uma renda do governo. Então nesse caso o governo vai complementar a renda do funcionário pagando um benefício correspondente a 50% do valor do seguro-desemprego que esse funcionário teria direito. Certo? Então, se você reduzir a jornada em 50%, vai pagar 50% do salário, ele vai receber isso da empresa e mais 50% do valor do seguro-desemprego, que é o governo que paga para complementar a renda desse funcionário. Mas isso quer dizer que ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava? Não. Muito provavelmente ele vai ter redução de salário aí, porque o que o governo paga é 50% do valor do seguro-desemprego, tá? Nesse caso de redução de 50%. Se a redução do salário dele for de 70%, o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego. Então, quais são as faixas de renda e redução de jornada? A redução do salário e da jornada ela funciona basicamente com três faixas salariais, vamos definir assim. A primeira faixa é para quem ganha até R$ 3.135. Quem recebe até R$ 3.135 pode optar por qualquer faixa de redução de salário, de 25%, 50% ou 70%. Nessa faixa salarial você pode fazer um acordo individual com a empresa, a jornada vai ser reduzida e você vai receber proporcionalmente e o governo vai pagar um valor na mesma proporção da redução, só que em relação ao seguro-desemprego. Então o seguro-desemprego ele varia entre 1.045, né, que é o valor do salário mínimo, até 1.813. Tá? Então, aquele trabalhador que teve redução de 50% de salário, ele vai receber também 50% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito, que também tem que ser calculado, né? Esses valores eles vão ser pagos no mesmo dia, na mesma data? Muito provavelmente não. Tá? Então, você vai receber da empresa no dia normal de pagamento de salário e depois você vai receber do governo, porque o governo ele vai contar 30 dias a partir do momento que ele recebeu a comunicação do acordo. Então, por exemplo, se o acordo foi feito no dia 10, ele vai te pagar no dia 10 do mês seguinte a parcela relativa ao benefício emergencial, enquanto que a empresa continua pagando o salário no dia 5, por exemplo. Ok? Um outro caso é a renda mensal entre R$ 3.135 até R$ 12.202,12. Pode ser feita uma redução de salário com acordo individual, mas se for acordo individual, nessa faixa de renda, você só pode reduzir 25% com acordo individual. Mas a empresa quer reduzir 50%, então precisa de um acordo coletivo nesse caso, ou seja, negociação com o sindicato da categoria. Tá? Então não são todas as faixas que têm as mesmas regras. E quem ganha acima de R$ 12.202,12 por mês? Se tiver curso superior, pode fazer um acordo individual. Se não tiver curso superior, aí precisa de um acordo coletivo por meio do sindicato. Então essas são as regras básicas para redução de jornada. E a suspensão do contrato de trabalho, como é que vai funcionar? Bom, então aí já é uma medida mais extrema. Caso a empresa não tenha demanda nenhuma no momento, mas ela não quer demitir esses funcionários, ela precisa dos funcionários, ela quer mantê-los, mas ela não tem demanda, portanto não tem renda, não tem caixa para pagar o salário. Pode suspender o contrato de trabalho? Pode. Então como é que vai funcionar a suspensão do contrato? É uma suspensão temporária do contrato de trabalho e tem que ser pactuada por acordo individual por escrito entre a empresa e o colaborador. O que vai acontecer? A empresa não vai pagar o salário durante a suspensão, porém a empresa continua pagando os benefícios, como por exemplo o seguro-saúde. Então mantém-se os benefícios, mas a empresa não paga o salário e no contrato suspenso o governo vai pagar
o seguro-desemprego durante o tempo da suspensão. E como é que vai funcionar a garantia de emprego na suspensão de contrato? No caso da suspensão de contrato de trabalhos, aqui nós temos um exemplo, se a empresa optar pela suspensão de contrato por 60 dias, ao voltar da suspensão, quer dizer, quando terminar os 60 dias, esse trabalhador ele tem uma garantia de emprego de mais 60 dias. Agora, no caso da suspensão do contrato de trabalho para empresas que faturaram mais de 4,8 milhões no ano de 2019, tá? Ela vai ter uma regra diferente no caso da suspensão de trabalho. Como é que vai funcionar para essas empresas? Elas devem manter o pagamento de 30% do salário mesmo com a suspensão de contrato. Então o funcionário, além de receber esses 30% do valor do salário, ele continua recebendo da empresa, mesmo com o contrato suspenso, né? Ele recebe 30% do salário, ele vai receber também o benefício do governo. Tá? Então o governo vai complementar a renda pagando um benefício para ele. Esse complemento vai chegar a 100% do salário que ele recebia? Não vai chegar, muito provavelmente não. Né? Aí tem que fazer o cálculo, mas para valores maiores, obviamente não vai chegar. Mas, por um outro lado, você continua com a garantia de emprego, pelo menos durante um tempo. Okay? Agora, dúvidas comuns aqui. Tá? Como é que a empresa faz para comunicar ao governo sobre o acordo? Nós ainda não sabemos, isso vai ser definido pelo Ministério da Economia, provavelmente vai ser colocado à disposição alguma forma eletrônica de adesão. Quem está recebendo seguro-desemprego pode acumular com um seguro emergencial? Não, aí você não pode acumular porque já está recebendo o benefício do seguro-desemprego, só para quem está empregado no momento. A suspensão tem que ser tempo corrido, por exemplo, a suspensão de contrato de trabalho tem que ser por 60 dias? Não, você pode a princípio suspender o contrato por 30 dias e aí verificar que ainda não tem demanda depois desses 30 dias e dar mais 30 dias de suspensão. Então, não quer dizer que você precise dar 60 dias de uma vez. Você pode dar só 30, analisar como é que fica a situação nesse meio tempo e se necessitar, dar mais 30 dias de suspensão do contrato. O funcionário que aderir ao programa de redução ou de suspensão de salário, ele pode ser demitido? Não enquanto estiver no período de redução ou de suspensão de salário ou naquele período posterior, onde ele também tem uma garantia de emprego. Então, por exemplo, vamos analisar aqui um caso. Se a jornada for reduzida por 90 dias, o funcionário ele não pode ser demitido durante esse período, certo? Então, se reduzir a jornada por 90 dias, não pode demitir o funcionário durante 90 dias. Depois que acabar a redução da jornada, tem mais 90 dias de garantia no emprego. Ou seja, quando acabar a redução da jornada, se for uma redução de 90 dias, ele vai ter um período equivalente, ou seja, mais 90 dias de garantia de emprego. A mesma coisa acontece na suspensão do contrato. Se você suspender por 60 dias, não pode demitir durante esses 60 dias de período suspenso e também não pode demitir durante 60 dias posteriores ao término da suspensão. Mas mesmo assim a empresa decidiu demitir. Bom, se a empresa demitir sem justa causa, ela vai ter que pagar uma indenização. Então essa indenização, ela vai, além das verbas rescisórias e tudo que a pessoa teria para receber, ainda tem uma indenização que pode ser de 50%, 75% ou até 100% do salário que o funcionário teria direito no período de garantia. Então vai sair muito caro, não compensa para a empresa fazer isso, fazer uma demissão sem justa causa nesse período. A demissão só é válida aí se for justa causa ou pode também acontecer do próprio funcionário pedir demissão. Se o funcionário pedir demissão, aí ok. Então a MP ela é bem clara em relação a isso, nós até colocamos o texto aqui no blog, então tem que deixar bem clara essa questão aí da garantia de emprego. Aqui mais uma questão. O funcionário que tiver recebido auxílio emergencial, ele tem direito a seguro-desemprego se ele for demitido? Sim, ele tem direito a seguro-desemprego de maneira normal, não vai ser descontado nada no seguro-desemprego dele. Tá? Então, se após todo esse período ele for demitido, ele pode entrar no seguro-desemprego normalmente que ele vai receber. Ok? Então, essas foram algumas dúvidas e os comentários aqui em cima do post do blog da Doc Contabilidade. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí um like, deixa aí um gostei e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações e ver nossos vídeos aí em primeira mão, ok?
Muito obrigado pela sua atenção, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e ajudado empresas e trabalhadores a entenderem como é que vai funcionar a MP 936. Muito obrigado e até a próxima!